Apressa tua vida, pois aqui não consigo viver.
não tenha paz. Não tem também a luz. Amém. Graças a Deus. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe você que está entrando aí agora. Para junto comermos o maná fresco, comemos da infalível palavra de Deus. Nós estamos mais uma vez neste horário, crendo que Deus vai derramar mais um pouquinho de bênção sobre nossas vidas. E creio que ao terminar esse trabalho, esse culto de hoje, essa live, realmente seus corações possam estar cheios de Deus, né? Nós estamos agradecidos porque Deus nos permitiu viver mais esse dia e aqui estamos para agradecê-lo, para honrá-lo, né? Graças a Deus, tantas coisas estão acontecendo diariamente, coisas após coisas, né? Mortes, problemas, tantas dificuldades aí, enfermidade, tudo quanto é maneira. O profeta de Deus disse que estamos vivendo um tempo que temos os melhores médicos, né? Os hospitais e as casas estão cheias. E muitas vezes as pessoas morrem e os médicos nem mesmo dão conta de saber do que a pessoa morreu. Então estamos num tempo difícil, mas nós queremos que é nesse tempo, agora, justamente agora, que Deus escolheu para falar comigo, para falar com você, né? Graças a Deus. E salve-se quem puder, né? Graças a Deus, porque Ele morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, não mediu esforço algum, e assim estamos felizes porque sabemos que Deus cuida de nós. Nenhum filho, nenhuma filha de Deus deve ficar perturbado, né? Como muitos aí que não têm Cristo, vivem aí as mínguas, né? Mas graças a Deus que Deus sempre socorre e conforte seus filhos. Essa é a grande confiança que temos nele, porque nós pedimos as coisas a Ele, com humildade, nos corações, e Ele nunca tem desviado a sua atenção de nós. E Ele sempre dá para nós aquilo que nós precisamos. E nós cremos que realmente Ele é um Deus poderoso. É um Deus que possa nos capacitar para vencer o mundo, vencer as provas, as lutas, os problemas, os desejos aí, né, errados. E Deus sempre ajuda nós a vencer essas coisas. E Deus, nessa era de São Juliano, está trabalhando tremendamente, né? Deus tem nos enviado uma mensagem restauradora, abrindo aí o caminho à segunda vinda de Jesus Cristo, e essa mensagem tem percorrido de uma a outra extremidade da terra, né? Está de norte a sul, leste a oeste, aí falando aos corações eleitos e despertando as aguiazinhas, né? Para comer esse alimento fresco que é a palavra, não é um alimento de ontem, é um alimento vivo, né? E Jesus falou: meu corpo que é dado por vós. Amém? Esse é o alimento vivo que desceu do céu. Isso nós queremos que é a palavra manifestada na vida do eleito agora, né? Mas graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Estou feliz, estou agradecido, porque esse momento tão maravilhoso para nós, né? Quando nós paramos para ouvir Deus falar, nós comungamos, nós temos comunhão com Ele, né? Através do Teu Espírito. Quanto muitos têm comunhão comum com as novelas, com os filmes, com as jogatinas, com as coisas por aí afora, mas o povo de Deus deve ter comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra. Amém? Graças a Deus, eu não canso de vos dizer, se você não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, peça o seu batismo e seja batizado. Amém? Não vá mais crer nesses batismos do Trio, do Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso nunca existiu na Escritura, nunca existiu na Bíblia Sagrada. Mas vá para a Escritura. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque vais cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não testifico nenhuma igreja, nenhum movimento,
mas testifica de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvir uma faixa musical e nós vamos continuar meditando na mensagem que estamos ouvindo, né? Mensagem de respeito. Nós paramos no parágrafo 135 e nós vamos meditar um pouquinho sobre essa mensagem de respeito. E depois nós vamos ler a mesma escritura de ontem, tá bom? Salmo 105, verso 15. Livro de Salmos 115, verso 15. Salmo 105, versículo de número 15, tá bom? Dá tempo ainda, vai lá, pega a sua Bíblia aí e assenta aí para ler a infalível palavra do Senhor. Nós sabemos que tudo nessa terra passa, mas a sua palavra não. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não vão passar. Ela tem uma profundidade, tem um porquê, uma ordem para que foi enviada. E esta ordem é de preencher alguma lacuna. Alguém está com o coração vazio. Deus tem seus filhos e suas filhas esparramados na terra que precisa conhecer sua palavra. Você sabe, o ajuntamento da igreja agora não é através de uma ordenação, não é através de um homem erudito, é através do Espírito Santo. A palavra de Deus, onde estiver o corpo, a palavra viva, ali se ajuntarão as águias que comem a vida. Não é abutre, né? Não é nenhuma árvore de rapina, não. A águia só come alimento do dia, caça fresca. A palavra águia significa rasgar comida. Amém? Então nós temos que lutar para conseguir nosso próprio alimento. O alimento é a palavra de Deus, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos lá então com uma faixa musical em nome de Jesus. Eu não posso imaginar, porém limitado sou, nem tampouco contemplar o poder do Senhor. Ao homem é impossível descrever seu grande amor, pois deixou a sua glória para nos trazer vitória e salvar o pecador. Desceu ao mais baixo nível, também se humanizou, sendo forte se fez fraco, sujeitou-se à mesma dor. Amém, glória a Deus, aleluia. Sendo soberano em tudo, ao Calvário se humilhou, derramou todo o seu sangue, mas da morte do inferno Jesus Cristo me salvou. Mas não terminou aí, Jesus Cristo vivo está, subiu ao mais alto dos céus e prometeu de voltar. Fruto de seu sacrifício, muito em breve vem buscar. O seu sangue foi semente que se transformou em crentes vivos para lhe adorar. Desses crentes sou deles, vivo esperando o Senhor. No grande arrebatamento, sei que com ele vou. Romperei todo o universo, vou em busca do meu lar.
Deixa este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Deixa este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Amém. Glória a Deus. Daqui o maravilhoso Deus abençoe aos preciosos irmãos Nazareno, que é o autor e compositor desse louvor, né? Mas graças a Deus, vamos aqui para a Escritura, Salmo 105, verso 15, diz assim para nós: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amado Senhor, precioso Pai querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Ó Deus, cremos que realmente Tu estás aqui para nos abençoar. Cada vez que nós paramos, Senhor, diante da Tua presença, da Tua palavra, todos nós, mesmo sabendo que somos finitos, humanos, às vezes errando sem querer, mas nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude e nos perdoe e aceite a nossa gratidão. E nesta noite peço a Ti que o Senhor abençoe cada coração que está conectado agora conosco e que a graça soberana possa nos ajudar. Ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, e no abrir da Tua palavra, ao ouvir a mensagem, pedimos que realmente o Senhor seja conosco, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, porque nós temos alcançado vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós, culto passado, nós ouvimos bastante pessoas que realmente foram rebeldes no tocante à palavra de Deus, no tocante à vontade de Deus, maltratando, desrespeitando o dom de Deus. Né? Mas nós lemos aqui que diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E eles sempre zombaram, fizeram pouco caso, e eles tiveram que sofrer por isso. Né? Nós vemos aí, por exemplo, Acabe, né? Um homem perverso, que trouxe a idolatria a Israel, e ele realmente desfez o poder de Deus, que estava em uma pessoa tão singela, simples, humilde, e por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa não dá valor na simplicidade, na singeleza que Deus trabalha, mas é aí mesmo que Deus se esconde. O profeta de Deus diz que Deus, ele se apresenta e se esconde no meio das pessoas de uma forma que o mundo fica confuso e não consegue ver. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho, a verdadeira filha de Deus, realmente consegue ver isso, porque tem o mesmo calibre, a mesma graça, né, que Deus deu a seu profeta. O profeta diz assim para nós: que se você recebe um profeta na qualidade de profeta, você receberá galardão de profeta. Então, se você recebe um profeta de Deus na qualidade que ele foi enviado, você recebe também galardão de profeta. Você sabe por que muitas pessoas abençoadas? É porque não conseguem receber aquilo que Deus dá. É que tem muita gente que acha que se Deus tiver que fazer alguma coisa, tem que ser por ele. Se for por outro, ele não recebe porque não é ele. Mas aí é que está a diferença, né? Porque Deus,
às vezes tem colocado os profetas para ajudar as pessoas, mas mesmo assim as pessoas não querem, né? E a prova disso nós vemos o próprio Jesus que veio, Deus enviou Jesus, sendo seu filho unigênito para morrer por nós. E lá naquele tempo, quando ele vinha caminhando nas estradas poeirenta ali da Palestina, e eles não puderam compreender porque falou: esse homem se faz de Deus, mas na verdade Jesus Cristo era Deus. Deus estava corporalmente habitando em Jesus Cristo. Mas o mundo religioso, o mundo eclesiástico naquele dia, não pôde ver isso, né? Mas aqueles que realmente pôde ver Deus trabalhar, só tiveram progresso espiritual. E agora, nessa era que estamos vivendo também, aqueles que realmente conseguem enxergar a Deus manifestado na sua palavra, nos seus filhos, no seu profeta, nos seus ministérios, esses realmente serão prósperos. Quando a perseguição vier, o seu alvo não vai pegá-los aqui. Quando a tribulação vier, não vai pegar essas pessoas assim aqui, porque realmente eles não estarão aqui. Eles pagaram o preço, né? Eles deixaram o mundo, deixaram muitos companheiros internacionais, deixaram muitas coisas aí e se opinaram a estar ao lado de Jesus, porque realmente quem faz isso sempre é a minoria. Você pode notar. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. E são muitos que ficam ali. Mas Jesus só entra pela porta estreita e apertada do caminho, só que tem um detalhe: ele conduz para a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Então nós ouvimos a mensagem passada falando de pessoas que realmente foram rebeldes no tocante ao ensino de Deus, no tocante às coisas de Deus, e pagaram o preço. E agora nós vamos meditar um pouco sobre aquelas pessoas que também foram abençoadas por Deus, né? Mesmo passando por lutas, por provas, eles nunca questionaram a Deus, nunca blasfemou de Deus, eles nunca realmente levantaram a voz contra Deus, né? Mas eles pegaram, seguraram entre a vida e a morte, sendo a única via de escape do dia. Você sabe, irmãos, é como uma viagem, o último trem vai passar, por exemplo, no sentido, é um quadro imaginário, e você não vai perder ele. Você não pode perder. Então Jesus está nos advertindo antes de acontecer. É que ele virá buscar uma igreja, virá buscar um povo bem disposto e zeloso com as obras. Mas ele não vai levar uma pessoa que crê diferente, né? Uma hora crê nele e outra hora já não crê mais. Não. Deus quer realmente pessoas que têm se despido das couraças religiosas, das coisas malignas, mundanas, e realmente têm vestido a palavra da cruz, vestido do evangelho da paz. Amém? Graças a Deus. Mas nós vemos aqui, o profeta vai falar para nós agora de pessoas que foram muito beneficiadas, que foram ajudadas, simplesmente por acatar a Deus. Agora, de que maneira que eles acataram a Deus? Porque Deus é Espírito, mas acataram o seu profeta. Por exemplo, veja aquela mulher, né, quando Elias passou por ali, e ela realmente via que ele era um homem de Deus, e era um profeta que estava perambulando. Ela disse a sua esposa: vamos fazer um quartinho, vamos colocar o profeta ali para descansar, colocar uma caminha, colocou lá também água para lavar seus pés e tudo mais, ela alimentou, cuidou dele. Veja que coisa, então ela acolheu o profeta e ela, por causa disso, recebeu o galardão. O profeta viu que ela não tinha filho, né? Eles não tinham condições de ter filho de forma alguma. Aí, então, ele falou que ela teria um filho. Gratidão pelo que ele fez por ela, não em troca, mas como ele é um profeta, o profeta é a boca de Deus. E quando há o sentimento de Deus no profeta, né? Que esse mesmo sentimento deve estar na igreja de Jesus Cristo. Jesus falou que em vós possa haver os mesmos sentimentos que estiverem em Cristo, sentir amor, compaixão pelos demais. E ela sentiu que os dois estavam só, então permitiu a Deus falar a ela, então, através de profecia, profetizou que ela teria um filho e teve. Mas o interessante é que depois, esse menino já estava grande, né? E ele estava nas montanhas, que era o nome das montanhas, esse profeta de Deus,
E o menino adoeceu com uma forte dor de cabeça e morreu. Você sabe o que ela fez, meus irmãos, meus ouvintes, meus amados? Ela pegou abardou uma mula, chamou seu criado ali, abardou uma mula, e ela pegou e pôs a caminho a encontrar o homem de Deus. O menino morto em casa. Se fosse nossos dias hoje, nós falamos, não, esse homem não é de Deus, não. Para começar, eu não tinha nada, não tinha filho, estava vendo bem aqui. Agora ele me falou que Deus me dá esse filho. Veio, me foi alegria para nós, mas agora a tristeza, o menino morreu. Não, mas ela pegou, cria que aquele homem era o homem de Deus. Ela respeitou o ministério de Deus. E ela abardou a mula e foi atrás dele. Quando chegou lá, ele disse para ela, está tudo bem, com o menino morto em casa. Se fosse outro, nem mesmo atrás dele. E se fosse atrás, ia para xingar, ia para falar mal. Porque nós nunca concordamos com as coisas que Deus permite para nós. E às vezes Deus quer provar a nossa fé. E também Deus quer mostrar o seu poder num grau maior. Então é necessário. Se ela já cria em Deus, agora passava a crer muito mais ainda depois da ressurreição dessa criança, desse menino. E ela pegou, falou que o menino estava lá. E ele pegou, veio e pediu que a criança fosse colocada na cama dele. Pediu que todos saíssem para fora. E orou ali, deitou sobre a criança deu 7 espíritos e ela voltou a viver. Olha que Deus maravilhoso. E ela foi e entregou a sua mãe. Então, respeitar a Deus é tremendamente. Quando você respeita o ministério, quando você respeita um dom de Deus, o profeta disse, se você não respeita o homem, às vezes, mas respeita pelo menos o ofício, porque o ofício daquele homem não é dele, é de Deus. O ofício é de Deus. Por isso, quando Deus dá algo para o homem, e o homem, através deste ofício, não granjear algo para Deus, ele vai dar conta de Deus por causa daquilo que Deus deu. Se Deus deu um dom para o homem, e ele vai viver isso para ganhar dinheiro, para querer ser melhor que o outro, para tentar colocar o mundo todo ao seu redor, ele está muito enganado. Mas ele era para viver para Deus e abençoar o povo. Amém? Então veja aqui que coisa maravilhosa. Então era assim do Senhor e a criança então teve que voltar à vida. Amém? A mesma coisa nós vemos aqui sobre Marta e Maria. Né? Marta e Maria, irmãos, tinha também Lázaro, seu irmão, e Lázaro adoeceu. E ela então, como Lázaro era muito chegado a mim de Jesus, e ele estava muito bem com Jesus, veja, então ela mandou chamar a Jesus porque Lázaro estava doente. Sabe o que Jesus fez, meus amados? Porque não é hora de manifestar-se ele ainda, quem ele era no auge. E ele foi para mais longe, parece que ele estava ignorando a Marta e a Maria. Parece que estava ignorando. E às vezes você ora, você precisa de orações para cura, para libertação, para a solução do problema. Você ora e parece que a coisa piora um pouco mais. Mas sabe de uma coisa, Deus está vendo tudo. Ele sabe o melhor. Talvez ele deixe a coisa piorar um pouco mais, para que ele entre em cena, para que você creia e confia, ainda muito mais do que antes. Então veja, isso aconteceu. Então Lázaro adoeceu, Jesus foi para mais longe, aí daqui a pouco Lázaro faleceu, partiu. Aí Jesus volta. Se fosse nossos dias, falar, rapaz, tanto que nós te consideramos, tá? Tanto que nós te amamos, você fez um papel desse. Se você tivesse vindo quando ele estava doente, talvez não teria morrido. Mas agora ele já está morto, se fosse colocar nosso Deus. Mas graças a Deus, porque elas eram filhas de Deus, elas sabiam que para Deus tudo era possível. Não importa se era morte, se era sua enfermidade, e Deus manifestaria o seu poder. Amém? Mas ela disse para ele, quando ela viu ele, ela correu, ajoelhou seus pés. Olha que humildade que ela tinha com Jesus. O seu próprio irmão de sangue morto, e ela adorando a Jesus. Ele disse, se estivesse aqui, né, o meu irmão não teria morrido. Né? Mas ele disse, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse, sim, nós ressuscitamos no último dia. Veja que coisa. No último dia, falou, não, seu irmão há de ressuscitar. E foi lá onde eu pusesse. Mas Senhor,
Ele já faz 4 dias que morreu, já caiu o dedo do pé, já caiu a ponta do nariz, que é o lugar que mais cheira. Parece que é o lugar que danifica primeiro, né? Essa cartilagem do nariz. Falou, não, mas remova a pedra. Tirou a pedra, aí chamou Lázaro, vem, sai para fora. Agora você sabe por que ele chamou Lázaro pelo nome? Porque se ele falasse morto, talvez muitos estariam ali naquele sepulcro adjacente ao lado, né? Poderia sair também. Mas disse, Lázaro, vem para fora. Amém? Então Lázaro saiu, todo envolto em faixas, né? Ele tirou tudo aquilo dele e deixou. Mas graças a Deus, esse é o Deus que nós servamos, meus irmãos. Não é um Deus morto, pregado numa parede, numa escultura. Não é um Deus que diz que só, uma doutrina que diz que só quer o coração, o resto não interessa. O nosso Deus é vivo e eficaz. À medida que nós nos tornamos simples, humildes e deixamos Ele entrar nos nossos corações, grandes coisas Ele fará por cada um de nós. Não importa a circunstância, Ele quebra a barreira. Ele quebra a barreira do som. Ele rompe com os anos duros. Deus trata de uma maneira extraordinária. Mas o que Deus está querendo é encontrar corações que realmente possam entregar suas vidas inteiramente para Deus. Então seja obediente a Deus. Nunca blasfeme das coisas de Deus. Se você não entenda sobre alguma coisa que você lembra na Bíblia, ou que alguém te procurou te ensinar, se você não entende, fique calmo, continue crendo em Deus para a obra. Amém? Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Que Deus lhe dê força para você prosseguir e saber que estamos nos últimos dias. A Bíblia diz assim, a salvar-se-á alguns, arrebatando-os do fogo, tendo até mesmo misericórdia da roupa manchada da carne. É uma hora de desespero, é uma hora de aprontamento, é hora de despertamento, e a igreja é para se despertar. Não estar tranquila no canto e achar que porque pertence à igreja, porque pertence à tribulação, porque pertence a tudo isso e aquilo e tudo mais. Irmãos, isso não te dará arrebatamento. A única coisa que te dará arrebatamento é a obediência total à palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude. Vamos então aqui ouvir mais uma porção da palavra. Eu creio que vai ser de muita ajuda para nós. Ouça com atenção, ouça a voz de Deus. Tome como se fosse você em Jesus Cristo. Deus fará algo aí mesmo onde você estiver. Você poderá ser curado. O Espírito Santo poderá te usar aí mesmo. Depende da maneira que você está aí. Amém? Adorando a Deus. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Vamos tomar a mulher sunamita, e lá é o mesmo profeta, Elias. Ela não era exatamente uma israelita, ela era do Sunem, porém ela cria em Deus. E ela viu este homem passar pela cidade, ouviu ele falar e viu os sinais que ele fez. Isto é dito na história. Eu não sei se isto é verdade ou não. Naquele dia, um bando de cachorros selvagens estava tentando pegar uma menininha. Agora, isso não é escritura. Isso é somente uma história que eu li. E disse que a mulher sunamita estava em pé na esquina e viu que estes cachorros iam matar esta menininha. E este santo homem estava passando pela cidade e levantou seu cajado a Deus e clamou por misericórdia por aquelas criancinhas naquela situação. E os cachorros viraram e se foram delas. Se isto foi ou não, parece como que isto pudesse ser. Eu não sei. Porém, de qualquer maneira, esta mulher disse, quando ela percebeu que este era um santo homem, percebeu que algo tinha acontecido. Ela viu o que ele era e percebeu que ele era um santo homem de Deus. E ao invés de desrespeitá-lo como fez Jezabel, ela o respeitou. Ela disse ao seu marido, nós temos condições de fazer isto. Eu peço a ti, construamos-lhe uma casinha em algum lugar aqui fora. Vamos dar a ele um pequeno lugar, pois ele está cansado. Eu o tenho observado. Ele está ficando velho. Eu noto seus cabelos brancos, como eles descem até a sua barba.
seu pequeno e velho cajado, seus pequenos braços magros. À medida que ele andava pelo caminho, aqueles pequenos braços fracos daquela maneira. E aqui vem ele andando pelo caminho, carregando uma pequena vasilha de óleo do seu lado, com um pedaço de pele de ovelha em volta dele. No sol quente, seu corpo parecia queimado e vermelho. Eu peço a ti, vamos fazer um pequeno lugar para ele, para hospedar-se aqui. Arranjemos o construtor, e que venha aqui e construa-lhe um pequeno lugar, e o hospedemos. Porque eu percebo que seu espírito, pelo seu espírito, que ele é um homem santo. Ele é um homem de Deus. Oh, que diferença! Agora, seu marido concordou. Ele deve ter dito, querida, eu também tenho notado aquele homem. Eu o tenho ouvido, eu o tenho observado, eu tenho visto suas obras. Eu sei que ele é um santo homem de Deus. Assim que nós iremos justamente fazer aquilo. Assim que eles chamaram o construtor e construíram-lhe um belo lugarzinho e puseram uma pequena cama ali para ele descansar, de modo que ele pudesse se deitar e descansar. Prepararam-lhe um lugar para lavar seus pés, pegaram um pouco d'água e coisas e prepararam-lhe isto ali dentro. E quando o profeta chegou perto, naturalmente aquilo alegrou sua alma de ver que algo tinha sido feito por ele. Ele disse a Geazi, vá, chame-a e pergunte a ela o que eu posso fazer por ela. Eu poderia falar ao rei, ao capitão-chefe? Ela disse, eu habito entre meu povo e não há nada de que eu tenha necessidade. Porém, Geazi disse, ela não tem filhos. E seu marido está bem avançado em idade. Ele é velho. Eles não têm filhos. Então eu imagino Elias deitado ali na sua pequena cama que ela lhe tinha consagrado como um presente. Tinha seus pés todos lavados e sua barba estava toda lavada e coisas assim, deitado ali. Não há dúvida de que ele viu a visão do Senhor, porque eles sempre fizeram aquilo. Assim que ele disse, vá, chame-a e diga-lhe para permanecer aqui perante mim. Oh, que coisa! Vá, chame-a, porque ela tem respeitado a Deus. Vá, diga-lhe para vir aqui. Quando ela estava de pé na porta, ele disse, assim diz o Senhor, por volta desse tempo do ano que vem, você dará à luz um nenê. E por volta daquele tempo do ano seguinte, ela teve o nenê. Então Satanás, quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, seu pai estava com ele fora no campo um dia. E Satanás disse, eu irei me desfazer daquela criança, assim que ele justamente lhe deu uma insolação. E ele morreu nos braços da mãe. Aquilo a desencorajou? Não, senhor. Ela disse, sele uma mula e vá em frente, não pare. Suba ao Monte Carmelo, na montanha, porque ele acabou de passar aqui outro dia. Que coisa! Ali está você. Aquilo é respeito. Aquilo é respeito. E seu marido disse, você vai ao homem de Deus. Disse, não é nem lua nova ou sábado. Ele não estará ali em cima, em seu... Ela disse, tudo estará bem. Somente sele a mula e deixe-me ir. E assim eles foram embora. Eles subiram na montanha. E quando o velho Elias olhou para fora da caverna, e saiu ali fora, e olhou para ele, disse, isto parece que é aquela mulher sunamita que está vindo. Ela deve estar atormentada. Ele disse, vai encontrá-la. E quando disse, ela está atormentada em seu coração, e Deus nunca tem me dito nada a respeito disso. Está vendo? Deus não tem que dizer a você todas as coisas, está vendo? Assim que ele nem mesmo diz todas as coisas aos seus profetas. Ele somente faz o que ele deseja fazer. Ele é Deus. Aqui agora Elias disse, Deus, e se Elias dissesse isso, por que tu não me disseste por que a razão ela está vindo? Por que tu não me disseste tudo a respeito disso? Ele nunca teria visto nada. Porém, tudo estava bem para Elias, fosse o que fosse. E se ela tivesse subido e dissesse, você disse que era um servo de Deus, seu hipócrita.
Eu creio que você não passa de um santo rolador. Isso nunca teria acontecido, está vendo? Deus nos testa algumas vezes para ver o que faremos. Assim, ao invés daquilo, ela correu rapidamente aos seus pés e adorou, do mesmo modo que ela fazia com Deus. Ela falou, ele revelou qual era o problema. Elias disse, tome o meu cajado e vá pôr isso em cima da criança. E quando ele o fez, a mulher disse, assim como o Senhor Deus vive, e tua alma nunca morrerá. Oh, que coisa! Tu, servo de Deus, eu não te deixarei. Eu permanecerei aqui até que Deus demande a visão. O velho Elias permaneceu um pouco mais ali, cingiu os seus lombos e tomou o seu cajado. E aqui se foi ele. Ele entrou no quarto onde aquele bebê estava deitado, um bebê morto, andou de um lado para o outro no assoalho daquela maneira, umas vezes, devido à reverência de uma mulher que ele respeitava, um homem que ele respeitava, e criam que ele era um homem de Deus. Ele andou pelo assoalho para cá e para lá, de um lado para o outro, até que Deus lhe respondeu, amém. Então ele mesmo se pôs sobre o bebê, e o bebê espirrou 7 vezes. Ele o pegou e deu à sua mãe. Saiu para fora, subiu e se foi à caverna, porque ela respeitou o homem de Deus. Amém. Deus exige respeito. E Marta, ela estava sempre pensando em preparar um bom jantar para Jesus. Maria desejou ouvir a palavra de Deus. Assim que ela somente se assentou por perto, ele ouviu. Ela não se importou se as fronhas foram mudadas, ou se as cortinas tinham sido batidas para tirar o pó, ou se elas tinham algo para comer ou não. Ela somente desejou ouvir o que Jesus ia falar. Porém, Marta sempre lhe desejou preparar um bom jantar. Esteja certo que a cadeira foi preparada confortavelmente e posta corretamente, e todas as coisas foram limpas daquele jeito. Porém, ela desejou que ele fazer algo para Jesus da sua própria maneira, e Maria desejou fazer isso da sua maneira. Porém, um dia, quando Lázaro veio, muitas pessoas falam contra Marta. Dizem que ela deveria estar mais interessada. Oh, não, só um momento. Está vendo? Veio um tempo para Marta mostrar o que ela era. E então, quando Lázaro morreu, seu irmão, ela mandou buscá-lo para vir orar para ele. Ele não veio. Ele ignorou o chamado, ele seguiu adiante para algum outro lugar. Ela mandou buscar novamente, e ele ainda ignorou o chamado. Porém, quando finalmente ele veio, parecia como se agora ela pudesse ter ido a ele e dito, por que tu não vieste? Por que não vieste quando te chamei? Meu irmão estava deitado ali enfermo. Nós deixamos a nossa igreja, nós deixamos a nossa organização. Nós temos feito tudo para seguir tua mensagem, porque nós cremos que tu eras um homem de Deus. Porém, como podia um homem de Deus, e nós 2 órfãos, 3 crianças órfãs aqui, 3 pessoas órfãs, e nosso meio de vida era fazer tapeçaria para aquele templo. Nós éramos membros ali, nossa mãe e nosso pai eram membros ali. Porém, porque tu nos enganaste para crer naquilo, para crer nisto que tu estás tentando ensinar, dizendo que tu és um filho de Deus, é um profeta enviado de Deus, e estas coisas, como nós podemos alguma vez crer em ti? Um homem que nem mesmo me ouviu quando eu chamei por ti, quando eu estava em necessidade e tive necessidade de ti. Tu ignoraste meu recado e fostes adiante. E eu mandei buscar novamente e tu ainda ignorastes isto. Por que tu fizeste tal coisa como aquela? Se ela tivesse feito aquilo, a história teria sido diferente hoje à noite. O que ela fez? Ela correu diretamente para onde ele estava, se prostrou aos seus pés e disse, Senhor, se tu houvesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, aí está você. O que ela estava fazendo? Ela estava respeitando. Ela estava na presença de Deus e ela o respeitou. Amém. Ela o chamou seu Senhor. Senhor, se tu houvesses estado aqui. Não, eu mandei buscar a ti. Aquilo foi tudo esquecido.
agora tu estás aqui. Está vendo? Se tu houvesses estado aqui, meu irmão não haveria morrido. Ele disse, teu irmão se levantará novamente. Oh, ela disse, sim, Senhor. Eu sei que ele se levantará novamente no último dia. Ele disse, porém, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E mesmo agora, Senhor, Amém. oh, mesmo agora, não, Senhor, tu deverias ter feito isto e tu deverias ter feito aquilo. Porém, mesmo agora, seja o que for que você peça a Deus, Deus lhe dará. É isto. E se nós pudéssemos dizer aquilo para alguém hoje à noite? Amém. Oh, meu irmão, eu creio que o que você pede a Deus, Deus lhe dá. Os mesmos resultados viriam. Porém, não importa quanto ele era. Se ele era, e nós sabemos que ele era o Filho de Deus, se ela tivesse desrespeitado a isto nunca teria funcionado. Aquilo foi do seu coração. Ela disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te daria. É isto. No seu coração ela creu nisto. Se ela houvesse feito uma viagem de caça ou uma viagem de pescaria, aquilo não haveria feito nenhuma diferença para ela. Não, se Elias houvesse feito uma viagem de caça ou ido a algum lugar, isso não faria nenhuma diferença para aquela mulher sunamita. Ela ainda assim creu que ele era um homem de Deus. Certamente, não importa o que ele fizesse, ele ainda assim era o homem de Deus para ela, porque ela tinha visto Deus se movendo em sua vida. E para Marta, não importava o que acontecesse, ela tinha visto o que Deus fez por ele. Ele disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará isso. Ah, aí está você. Ele disse, teu irmão ressuscitará. E assim que ele disse, onde vocês o enterraram? E eles foram ao túmulo, e ele chamou Lázaro do túmulo, depois de estar morto por 4 dias. Por quê? Porque a irmã de Lázaro respeitou o que ele era. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito de seu pastor, como somente falam a respeito dele, ou criticam, ou ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer as igrejas que eu tenho visto, que se você tem que amar seu pastor. Você tem que saber que ele é um ser humano, todavia Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem feito superintendente. Então você tem que respeitá-lo daquela maneira. E não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isso. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus disse, aquele que não me recebe, não pode recebê-lo. Está vendo? Eles diziam que Deus era seu pai. Ele disse, vosso pai é o diabo. Assim, você está vendo? Você tem que respeitar isto e crer nisto. Crer que é ele. Sim, Marta creu. E essa é uma pequena coisa em que eu bato nesta manhã. Aquela mulher sírio-fenícia, aquela vez quando ela subiu ali, olhe como ela se humilhou severamente. Ali estava ele, um judeu. Ela era uma gentia. E ela correu para ele. Ela não sabia como se aproximar dele.
Porém, ela tinha uma necessidade. E ela sabia que ele era o Filho de Deus. Amém. Ela cria nisso. Amém. Se Deus respondia às suas orações pelos outros, ele responderia à oração por ela. E ela sabia que o que ele dizia era a palavra de Deus. Se era a palavra de Deus para os judeus, também era a palavra de Deus para os gentios. O que ele dissesse. E Jesus lhe deu uma prova. Ela disse: Senhor, tem misericórdia. Agora observe. Não, disse: Tu, filho de Davi. Porque ela tinha ouvido os judeus dizerem: Tu, filho de Davi. Agora, ele não era filho de Davi para ela. Está vendo? Essa teria sido a maneira de um judeu ter se aproximado dele. Porque ela ouviu o resto deles. Ela tentou vir como eles faziam, porque ela estava tentando encontrar respeito. Ela estava tentando mostrar seu respeito. Amém. E ela não estava somente fingindo isso. Glória a Jesus Deus. teria conhecido, se fosse. Amém. Amém. Não, ele teria conhecido isso. Assim que ela veio, ela disse: Tu, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, porque ela está variadamente atormentada por um demônio. Ele virou e olhou para ela e disse: Não me é bom tomar o pão das criancinhas e dar aos cachorros. Ufa! Não foi isso uma coisa? Isso foi o máximo. Não somente a humilhou no seu pedido, porém a chamou de um cachorro. Isso é correto. E um cachorro é um dos nomes mais baixos que a Bíblia tem, vocês sabem. Assim que ele disse: Não me é bom tomar o pão das criancinhas e dar-o aos cães. Ela disse: Isto é verdade, Senhor. Senhor. Então ela recebeu isto. Ele não era filho de Davi para ela, porém ele era Senhor. Disse: Verdade, Senhor. Isto é correto. Porém as criancinhas comem das migalhas debaixo da... Ou, eu quero dizer, os cachorros comem das migalhas debaixo da mesa do seu mestre. Isso o tomou. Foi isso. Isso foi respeito. Jesus virou para ela e disse: Grande é a tua fé. Agora vá para casa. Você vai encontrar tua filha justamente como você tem crido nisto. Amém. É isto. Por quê? Foi o seu aproximar. E se ela houvesse virado e dito... Ele virasse e dissesse: Não me é bom tomar. Em outras palavras, não é próprio. Digamos, uma católica vem aqui e diz: Ó, irmão Branham, eu sei que Deus ouve as suas orações por este povo aqui. Você orará por mim? E eu dissesse: Bem, não me é correto tomar do tempo dessas crianças aqui em cima. Eu estou aqui para orar por esses pentecostais, não por vocês, bandos de católicos. Está vendo? O que ela teria dito? Oh, que coisa! Eu imagino que ela teria estourado daqui com tudo. Está vendo? Porém, ela virou e disse: Isso é verdade, Senhor. Isso é verdade, Senhor. Porém, nós estamos desejando. Os cachorros estão desejando comer as migalhas debaixo da mesa do seu mestre. Está vendo? Aquilo o tomou rapidamente. Ele virou e disse: Grande é a tua fé. Então nós encontramos um outro caso. Está vendo? Isto foi o seu aproximar, seu respeito. Ela estava respeitando a Deus enquanto ela o respeitava. De modo que nós encontramos que uma vez havia um romano, e ele era um grande homem, e ele amava os judeus. E ele tinha um servo que estava enfermo. Ele não se sentia digno de ir pedir a Jesus. Está vendo? Você sempre deseja se sentir bem menor do que você é. Nunca seja grande aos seus próprios olhos. Está vendo? Agora, e se você é grande, deixe alguma outra pessoa dizer isso a seu respeito. Está vendo? Porém, agora, quando esta mulher ou esse homem, ou melhor, ele disse que ele era um centurião romano e que ele tinha um servo enfermo. Assim que ele mandou pedir que este servo enfermo fosse curado. E Jesus disse: Eu irei e eu o curarei. Assim que em seu caminho o romano viu que ele estava vindo, eu imagino que ele disse: Oh, que coisa! Aqui vem aquele santo! Aqui vem aquele santo!
Bem, eu sou um gentio não estimado. Eu sou um centurião romano. Eu sou um general ou um oficial. Eu realmente não sou um judeu. Eu não tenho nenhum direito de que aquele santo homem venha. Está vendo o respeito? Está vendo? Eu não tenho direito de ter aquele santo servo de Deus vir em minha casa. Ele me viu vindo em direção à porta. E ele me chamou, disse: Senhor, eu não sou digno que tu venhas sobre o meu telhado. Provavelmente tinha um palácio de uma casa, um centurião. Disse: eu não sou digno que tu venhas sobre o meu telhado. Eu não acho que eu mesmo seja digno de vir até ti, de forma que eu enviei alguém de tua própria bendita gente, os judeus. Mas eu tenho um servo que está muito doente aqui. E ele disse: eu sou um homem sob autoridade. Disse: eu digo a este soldado, vá, e ele vai. Eu digo a este, venha, e ele vem. O que ele disse ali? Eu sei que tu tens todo o poder. Tu podes dizer a esta enfermidade, vai, e ela vai. E tu podes dizer a esta, vem, e isto viria. Está vendo? Ele reconheceu. E assim como ele tinha autoridade sobre esses soldados, assim Jesus tinha autoridade sobre toda a enfermidade e problemas. A única coisa que tu tens que fazer, Senhor, é somente falar a palavra. Amém. Glória a Deus. É isto. Aleluia. Somente fala a palavra. Meu servo viverá. Jesus virou para os judeus. Disse: eu não tenho encontrado fé como essa em Israel. Ele disse: tudo está bem com o seu servo agora. Amém. Por quê? Porque ele respeitou isto. Ele respeitou Jesus Cristo, que era o Deus do céu. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que maravilha, né? Coisa maravilhosa é realmente sermos obedientes, deixar Deus falar conosco. Que Deus abençoe os vossos corações, a sua casa, a sua alma, a sua vida, os seus afazeres. Que o Espírito Santo sempre possa compungir a cada um de nós, que possamos ser assim, né? Pegar como exemplo esses irmãos, né? No passado, no Novo Testamento também, que realmente respeitou a Jesus, reverenciou a Jesus, e não importasse o que acontecesse, eles continuaram sempre exaltando a Deus, né? Graças a Deus, que Deus nos abençoe, nos ajude com mais a oportunidade, tá bom? E que o Espírito Santo de Deus possa sempre tocar nos corações. E nós vamos ouvir mais uma faixa musical, já estaremos encerrando, tá bom? Deus abençoe a todos. De Cristo é comparada com a donzela, sem mancha e sem dúvida, santa, pura e tão bela. Assim comparada, como um corpo, só uma divisão, a cabeça, tronco e seus membros. Sou feliz se assim estou sendo, um fio de cabelo ou um dedo das mãos.
Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. No corpo da noiva, cada membro tem o seu lugar. Isto é perfeito e nada pode mudar. Sendo você um dos membros, não importa o que você é, o importante é ser escolhido e ter um lugar garantido, seja na cabeça, nas mãos ou nos pés. Amém. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Amém, né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Quero agradecer também aos irmãos da conexão, tem algumas pessoas aqui conosco. Entre elas temos Nilson Matias, Deus abençoe, Daniel Santos, Deus abençoe, Mateus Jesus, Deus abençoe, Tatiana Milberto, Deus abençoe, Maria Aparecida Santana, Deus abençoe, também Maria Santos, né? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Lembrando que amanhã é quinta-feira, estaremos no tabernáculo, Deus permitir, estaremos lá, né? E com a mensagem tentando fazer uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus. Uma obra, mensagem tremenda, estamos ouvindo também, ministrando, amamos ouvir a mensagem de Deus, nós aprendemos sempre com ela, né? Mas você também é o nosso convidado especial para estar conosco amanhã, que vai ser nos permitido transmitir até pelo YouTube, nos permitido, ou mesmo pelo Facebook também, né? Graças a Deus. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe. Como sempre, quero oferecer uma oração por você que está doente, está enfermo, está necessitado, está perturbado, aflito por alguma coisa que tem afligido você. Você ora comigo nessa hora, incline sua cabeça onde você estiver, e levante uma de suas mãos e creia. Amado Senhor, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu oro por meus irmãos e minhas irmãs. Eu creio que há muitas pessoas doentes, enfermas, famílias limitadas, outras, ó Pai, passando por horas difíceis, outros esperando coisas para ser resolvidas, Pai. Colocamos tudo em tuas mãos. Ajude os meus irmãos a crer, ó Deus, termos mais apreço por tua palavra, crendo e confiando mais em ti, Senhor, respeitando a tua palavra, orando em todo o tempo, Senhor. A oração do justo, ela pode, muito em seus efeitos. E agora eu oro para meus irmãos, que o Senhor abençoe cada casa, cada vida, restaura a saúde, restaura a fé, o ânimo, a coragem desse povo, Pai. No nome de Jesus Cristo te peço, Pai. Amém, Jesus. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado a você que esteve, que está conosco até aqui. E nós vamos continuar com esse louvor já encerrando, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Que a graça, a doce comando do Espírito, né? A sabedoria de Deus esteja conosco, nos guardando, nos purificando, nos protegendo de todos os males, e hoje e para todos sempre, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, boa noite a todos. Talvez você pensa que é um membro inferior por não ser um rei, evangelista ou um pastor. O dom que você tem, por menor que ele seja, talvez com suas orações
Um amém de coração que faz maravilhas e edifica a igreja. Amém. Glória a Deus. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, Glória, glória. pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Amém. Deus abençoe.